Aleluias. Você está feliz, querido, por estar aqui? Deve ser sempre um motivo de grande alegria para nós estar ouvindo a palavra, amém? Estar aprendendo da palavra, porque nós vivemos em uma nação que nós podemos aprender a palavra, nós podemos ouvir a palavra sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de perseguição, amém? Nós vemos aí pelo mundo afora tantas nações que estão envoltas em meio à guerra e muitas pessoas estão morrendo, sofrendo, e essas pessoas estão morrendo, sofrendo sem ouvir essa palavra. Mas nós temos paz, nós vivemos em uma nação de paz, que tem os seus problemas como qualquer outro lugar no mundo, mas que no que diz respeito ao Evangelho tem liberdade, amém? Então, muitas vezes eu digo nós porque todos nós negligenciamos um pouco a palavra, porque ela está muito livre e muito fácil para que nós possamos recebê-la, amém? Mas a gente deve ter a consciência que muitos querem ouvir essa palavra e não podem, e a gente tem total liberdade, amém? Eu sei que muitas vezes acordar cedo ou depois de um dia de trabalho vir para um culto é algo cansativo, mas nós devemos levar em consideração o efeito que essa palavra pode produzir em nós. Se nós levarmos em consideração o efeito que a palavra pode produzir em nossas vidas, nós não vamos ser limitados pelas limitações do nosso trabalho, do nosso corpo. Amém? Por quê, queridos? Muitas pessoas, elas fazem um curso de universidade, passam 4 ou 5 anos. Se for um curso de medicina, você vai estudar provavelmente em uns 10 anos, para que você possa ter uma profissão consolidada, para que você possa ser um profissional. E durante todo esse tempo é empregado força, é empregado esforço. Por quê? Porque se almeja um resultado. Amém? Se almeja que depois de todo esse esforço, você vai ter um resultado, e esse resultado vai ser o seu conforto. Vai ser, muitas vezes, a sua segurança financeira. E se nós atentarmos dessa forma para a palavra e entendermos que a palavra pode produzir um resultado em nós, muito maior do que qualquer universidade, muito maior do que qualquer emprego, nós não vamos mais estar limitados pelas fraquezas do nosso corpo, pelo nosso cansaço, por acordar um pouco mais cedo. Amém? E eu não estou, de forma alguma, ao falar isso, tentando impor algo sobre alguém. Eu estou só motivando você que nós precisamos gerar expectativa na palavra. Nós precisamos gerar expectativa no que Deus pode fazer pela palavra. Amém? É isso que nós precisamos viver todos os dias, e Deus tem me incomodado muito com esse evangelho que eu tenho vivido. Amém? Deus tem me chamado para mais. E nos últimos dias eu tenho orado ao Senhor e falado: Senhor, eu quero entrar com mais força naquilo que o Senhor me chamou. E Deus disse: você vai entrar quando você atentar para a minha palavra. Amém? E nós precisamos realmente, queridos, atentar à palavra. Porque senão a gente vai ficar meio que vivendo um evangelho e faz de conta. Amém? Nós podemos viver um evangelho de faz de conta, que a gente vem para a igreja, a gente escuta a palavra, mas aquela palavra não tem muito resultado sobre as nossas vidas. E às vezes a gente fica apontando erros na palavra, a gente fica dizendo: mas acontece com fulano, não acontece comigo. Por quê, queridos? Porque nós precisamos atentar. Se quiserdes e me ouvirdes. Amém? Não é só se nós quisermos, é se nós ouvirmos também o que Deus tem para falar para nossas vidas. Quantos aqui estão dispostos a querer e a ouvir? Amém? Nós temos que querer e ouvir e atentar para o que Deus está falando. E é por isso que nós estamos com a escola dominical, queridos. A escola dominical eu diria que é um ponto de contato direto com a doutrina de Cristo. Eu diria não, é um ponto de contato que nós temos. Muitas vezes a gente vem para o culto, não se dá para ministrar muito sobre um assunto, né? E infelizmente o rema no momento não está acontecendo para que você possa fazer o curso, mas a escola dominical é uma base para que você possa estar motivado, e quando o rema sair, você já vai estar pronto para fazer sua matrícula. Amém?
Nós estamos falando nesses últimos 2 domingos, né? Domingo passado e hoje nós vamos continuar falando sobre cura. Amém? Diga cura. Quantos aqui entendem, queridos? Eu não perguntei a Dailton, eu não pude estar aqui semana passada, não perguntei também a ele sobre o que ele ministrou, mas eu sei que o Espírito é o mesmo e ele vai conectar as ministrações. Amém? Mas quantos entendem aqui que cura é para os filhos de Deus? Você tem a convicção disso? E se eu te perguntar por que cura é para você? Você vai dizer, não, porque tá na palavra. E não deixa de ser verdade. Mas é necessário gerar uma convicção para que a cura opere. Amém? Nós não podemos pensar de forma alguma que o fato de a cura divina estar disponível, o fato de Cristo ter nos curado, vai nos curar simplesmente porque a gente sabe disso. Nós precisamos compreender, nós precisamos crer de fato nisso. Porque se a gente só souber que tem, a gente pode até nunca desfrutar. E quando a gente tiver com algum tipo de doença, quando alguma coisa afligir o nosso corpo, a gente corre para onde? Para o remédio. E nada contra. A medicina foi dada por Deus para nos abençoar. Mas, como filhos de Deus, nós precisamos exercitar as doutrinas espirituais. Tão importante quanto orar, tão importante quanto ouvir a palavra, é importante também andarmos em cura divina. Amém? Porque é a vontade de Deus. E quando nós estamos, e eu não quero trazer condenação para ninguém, amém? Porque nós vamos aprender pela palavra. Tudo é progressivo. A vereda do justo é como a luz da aurora, brilha mais até ser dia perfeito. Mas uma vez que nós estamos aprisionados em doenças e enfermidades, nós precisamos ouvir a palavra da cura. Nós precisamos ouvir o evangelho da cura. Por quê? Porque, como eu falei, se você passa 5 anos na universidade, aquilo vai trazer um resultado para você. E se você se expõe à palavra, no que diz respeito à cura, você também vai ser molhado, você vai ser impactado por isso. E é possível você viver em saúde divina, amém? Amém? E essa declaração, querido, o que eu estou falando deveria ser para você algo mais impactante. Porque o que eu estou dizendo para você é que é possível você nunca adoecer. Amém? Peraí, Miguel, como conversa é essa? Eu estou na terra, vocês mesmos ensinam que a gente está num corpo mortal. Estamos. Mas existe um nível de conhecimento, de entendimento da palavra que nos permite andar nas promessas. Amém? Porque deixa eu dizer algo para você, querido. Deus, Ele não tem interesse que você viva de milagre. Amém? Deus não tem interesse que você viva de milagre. Porque o milagre é quando há uma intervenção divina. Amém? Mas o último estágio é quando não dá mais, Deus vem e ajuda. A vontade de Deus é que nós andemos na bênção. Amém? E qual é a bênção de Deus a respeito de cura? Que o crente, que o Filho de Deus ande em cura divina. Todos os dias, todos os anos, durante toda a sua vida. Mas, Miguel, nós temos limitações? Temos, sim. Claro que quando a gente vai ficando mais velho, o nosso corpo vai ficando mais fraco. Mas existe também a unção do Espírito. E se nós considerarmos como Abraão considerou, o corpo mortificado dele adquiriu energia, adquiriu vitalidade. E com 99 anos ele foi pai. E a própria Sara, com o ventre adormecido, a Bíblia diz que ela tinha o ventre amortecido. Estava morto, não dava mais. As mulheres sabem que quando se passa da idade, não dá mais. Mas depois de uma certa idade, mesmo com o corpo lá enfraquecido, a unção do Espírito, a palavra dada por Deus foi poderosa para produzir nela filho. Amém? E se a gente não for para o entendimento da palavra, para vivermos a palavra de fato, a gente pode viver um evangelho meia boca. Que a gente vive aplaudindo os milagres dos outros. E nada contra. Cada um com seu testemunho deve impactar a vida do outro. Mas a vontade de Deus é que você tenha seus próprios testemunhos.
A vontade de Deus é que você opere, que você ande na bênção e possa falar sobre isso. Amém? Posto isso, nós vamos abrir lá em Lucas, capítulo 4, no verso 16. Nós vamos hoje aprender um pouco sobre cura pela ótica de Jesus. Amém? Imagine que você tem uma ótica de vida. Amém? Nós temos uma vida. Quantos aqui tem uma vida? 4, 5 pessoas. A gente vai chegar lá. Cada um tem sua vida e cada um enxerga a vida do seu jeito, não é assim? Cada um enxerga seu trabalho, seus estudos, do que seja, do seu jeito. Mas nós temos que entender que quando nós falamos do Evangelho, nós temos que amoldar o nosso jeito, a nossa visão, não aos nossos pensamentos, mas ao pensamento de Cristo. Nós precisamos olhar para o Evangelho e enxergar o Evangelho como Cristo enxergava. Amém? Isso pode mudar algo na sua vida, querido, porque quando você tenta encarar o Evangelho pela sua vida, pode ser que você arrume muitas brechas para reclamar de Deus. Mas quando você para olhar o Evangelho do ponto de vista de Jesus, aí sim você vai poder andar no poder. Amém? E em Lucas 4,16, ele diz assim: indo para Nazaré, eu esqueci a versão, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, de Jesus ia à igreja. E levantou-se para ler. Olha só, que revelação. Jesus não era um pendrive que tinha todo o conteúdo celestial, não. Jesus ia à igreja e Jesus lia a palavra. Ah, Miguel, mas eu quero andar como Jesus andava. Tem que fazer o que Jesus fazia. Tem que vir para a igreja, tem que ler a palavra. E ele continua e diz: e levantou-se então para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Veja, queridos, que Jesus sabia onde estavam escritas os versículos, apesar de que naquele tempo a Bíblia não era separada como é hoje. Mas Jesus, pela cultura judaica, ele já tinha lido o Torá várias vezes. Jesus era um mestre da lei. Amém? Porque para que você ensinasse numa sinagoga era necessário ser um mestre da lei. Quando Jesus passou pelo seu bar mitzvah aos 15 anos, ele foi aprovado. E ele se tornou um mestre da lei. E aqui ele estava lendo o que estava escrito, ele achou. Era um texto que ele sabia onde estava, ele foi lá e achou. Onde estava escrito, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu, diga, me ungiu. Guarda isso que a gente vai usar mais um pouco à frente. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Agora veja só, Jesus, ele entendia e ele enxergava. Se você voltar um pouco antes, em Lucas, no capítulo 3, você vai ver que Jesus estava acabando de sair da tentação do deserto. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E lá o diabo questionou para ele várias coisas. O diabo disse: se você é filho de Deus, se você é ungido, e Jesus todas as vezes rebatia com a palavra. Amém? E o que nós temos que entender, queridos, é que para que nós possamos aplicar o Evangelho na nossa vida, nós precisamos ter convicção de quem nós somos em Cristo. Porque Jesus, se você for para o capítulo 3 de Lucas, você vai entender que o diabo tentou Jesus em todas as coisas que ele veio cumprir. Amém? O diabo não disse assim: Jesus, você quer uma Ferrari? Não. Tudo que o diabo tentou a Jesus foi naquilo que Deus enviou Jesus a fazer. E o diabo estava dizendo: larga Deus, me segue, me adora, que você vai ter tudo que Deus te prometeu que você teria. Amém? Tanto que uma das promessas do diabo é: se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. E Jesus veio fazer o quê? Olha o que ele diz aqui: eu vim proclamar a libertação dos cativos, restauração aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Jesus veio trazer a condição de Adão novamente, e o diabo prometeu que se Jesus adorasse ele, ele faria isso.
Mas Jesus, com convicção de quem ele era, ele disse: só o Senhor, seu Deus, adorarás, e apenas a ele prestarás culto. Então o que a gente tem que entender, queridos, é que do Evangelho nós temos que ter convicção de quem nós somos em Cristo. E Jesus Cristo tinha convicção de quem ele era, o Filho de Deus. E ele tinha convicção do que ele tinha vindo fazer. Amém? Isso é tão sério que em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e morreu uma morte de cruz. Amém? Jesus, numa condição humana, ele chega aqui no capítulo 4 de Lucas e ele diz: eu vim e o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Espírito do Senhor me ungiu. Jesus, o próprio Deus, disse: eu estou debaixo do poder do Espírito. Porque o Espírito está sobre mim para uma missão e ele me ungiu. O que é, queridos, ungir? É preparar, é derramar algo sobre alguém. Amém? Jesus estava ungido para fazer uma missão. E qual era essa missão? Ele diz aqui: evangelizar aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava ungido, diga, Jesus estava ungido para uma missão. E ele tinha convicção, pode dizer, e ele tinha convicção dessa missão. E aí eu te pergunto, você tem convicção do evangelho que você vive? Porque quando nós tivermos essa convicção, nós vamos poder andar como Cristo andou. Amém? Por quê, queridos? Muitas vezes, falando da cura, setas vão vir na nossa vida, coisas vão acontecer na nossa vida que vão nos desestabilizar, que vão movimentar a nossa fé. A gente ouve sobre cura, mas quando a gente fica doente é outra coisa. Amém? Quando a gente vê um familiar doente é outra coisa. Porque aquela palavra que você ouvia, ela agora vai confrontar você. Vai dizer: e aí, essa tua fé funciona mesmo? Foi o que o diabo fez com Jesus. Mas Jesus, depois de ter vencido a tentação, ele veio para fazer tudo que Deus enviou ele para fazer. Amém? E a gente precisa andar nessa consciência. O evangelho, de fato, é o poder de Deus. E quando as coisas se levantarem contrárias a mim, eu vou agir como Jesus. Por isso que eu disse para você que o evangelho não deve ser encarado pelo seu ponto de vista. O evangelho deve ser encarado pelo ponto de vista de Cristo. O que Cristo fez em relação à palavra é o que você e eu devemos fazer também em relação à palavra. Amém? Eu anotei aqui uma frase. Foi interessante que ontem / hoje, depois que eu cheguei do culto, a gente ficou lá em casa e eu fui preparar a ministração. Eu disse: não, Luciana, vá dormir que eu vou preparar a ministração aqui. E eu, meia-noite, 1h, 2h, eu disse: meu Deus do céu. E eu não estou dizendo isso para trazer que eu sou espiritual, não, amém? Eu estou dizendo que, estudando esse tema, eu não consegui parar. Eu disse: rapaz, quanta coisa a gente pode explorar aqui. E quando eu fui olhar 2h da manhã, eu disse: eu tenho que dormir, senão daqui a pouco eu nem acordo para ir para o culto. E eu aprendendo sobre esse assunto, estudando, lendo os textos, eu disse: meu Deus do céu. E o Espírito Santo trazia algumas frases, alguns textos aqui para mim. Aí eu anotei uma frase aqui, diz assim: Jesus encarava sua missão de uma ótica diferente daqueles que o seguiam. O fato de ele ter sido ungido colocava sobre ele uma consciência de justiça e, consequentemente, a autoridade que ele exercia fazia com que o Espírito Santo manifestasse os milagres. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Jesus encarava sua missão de uma ótica diferente daqueles que o seguiam. O fato de ele ter sido ungido colocava sobre ele uma consciência de justiça e, consequentemente, a autoridade que ele exercia fazia com que o Espírito manifestasse os milagres. Amém? A consciência de Filho de Deus que Jesus tinha, quando ele falava, os milagres aconteciam instantaneamente. Por quê? Porque o Espírito Santo estava pronto para fazer. Mas era necessário a consciência, era necessário o entendimento da missão. Amém? E Jesus disse: eu estou aqui.
Eu fui ungido. Por que essa doença está aqui? Saia, seja curado. Amém? Outra frase que eu anotei aqui, e essas frases foram vindo pela inspiração de estudar, amém? Cristo, em sua manifestação física, trouxe consigo a condição celestial e compartilhou conosco. Olha só que maravilhoso. Eu anotando isso aqui, de madrugada, eu disse, meu Deus do céu, é Jesus mesmo que está me ensinando isso, porque ele me comunicou, Cristo em sua manifestação física trouxe consigo a condição celestial. Cristo trouxe o céu, a condição do céu para a terra. E compartilhou conosco. Mas ele necessitava dessa unção para exercer sua autoridade, pois ele agora estava em uma condição humana e através do seu exemplo nos ensinava a viver a nova vida debaixo da unção do Espírito. Amém? Cristo trouxe a condição celestial, a condição de plenitude. No céu não existe falta, no céu não existe doença, no céu não existe nenhum tipo de coisa mal. Jesus veio do céu e trouxe a condição do céu e disse assim, é de vocês. Mas ainda assim, Jesus precisava andar debaixo de uma condição. A condição de ungido. A condição de interação com o Espírito Santo. Amém? Vamos avançando. 1 João 2, no verso 20. Você lembra que eu falei que Jesus, ele andava com o Espírito Santo sobre, e ele diz, o Espírito me ungiu. Amém? A unção que estava sobre Jesus fazia ele andar, fazia ele ensinar naquela proporção. E olha só o que o apóstolo João, muitos anos depois, escreveu. Ele diz, e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Diga, eu possuo a unção de Cristo. Amém? A unção que Cristo carregava, não na mesma proporção, é claro, mas a unção que Cristo carregava para curar os enfermos, para pregar a palavra, para fazer todos os milagres, está habitando agora em nós. Amém? E ele, no verso 27, ele continua e diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Diga, eu carrego a unção de Cristo. Agora vejam, queridos, que Jesus, ele respondia às doenças e enfermidades. Amém? E ele compartilhou conosco a unção, o poder para responder também. Então a gente não pode, de forma alguma, olhar para as circunstâncias da vida, no que diz respeito a doenças, enfermidades e qualquer outra coisa, e encarar e tentar resolver com o nosso ponto de vista. Nós temos que olhar como Cristo olhava. Quando uma doença se levantar sobre a sua vida, você tem que dizer, eu carrego uma unção, eu carrego o Espírito Santo, e eu declaro que essa doença sai do meu corpo. Amém? Isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Lucas 4, no verso 38, a Bíblia diz assim, Lucas 4, 38, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, ele, Jesus, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Eu vou ler em outra versão aqui, que ele diz assim, deixando ele a sinagoga. Na verdade não é outra versão não, é a mesma versão com alguns adendos aqui, amplificada. Eu vou ler mais uma vez e vou explicar aqui uma palavra específica. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu. Essa palavra, queridos, repreendeu aqui, no original grego, ela tem vários significados, mas
um significado bem interessante que eu vi aqui é que Jesus, quando viu aquela mulher com a doença, quando viu aquela mulher enferma, ele olhou para a doença e disse assim: o que você está fazendo aqui? Literalmente o texto fala que Cristo julgou aquela doença. Cristo, como juiz, disse assim: o que você está fazendo nessa mulher? Aqui não é o seu lugar. Essa doença, esse corpo não deve ter doença. E eu anotei outra coisa aqui que também foi muito forte quando eu estava estudando, porque eu anotei essa frase baseado nessa palavra e eu coloquei assim: Jesus penalizava as doenças e enfermidades por permanecer na presença dele. Quando Jesus chegava, se houvesse alguém doente, Jesus olhava para aquela doença e ele penalizava aquela doença. Onde Jesus chegava, ele manifestava a condição celestial por meio da unção do Espírito. E por esse motivo era ilegal. Era ilegal que a morte permanecesse na presença do autor da vida. Quando Jesus chegava, ele dizia: eu sou o autor da vida. Morte não pode permanecer nesse lugar. Amém? Mas Jesus tinha dito: eu faço pelo poder do Espírito. E a mesma Bíblia diz que o poder do Espírito está em nós. Então, quando nós chegarmos em um ambiente que houver doença, nós simplesmente vamos dizer, e por simplesmente não estou menosprezando, mas eu estou dizendo que é uma doutrina do Evangelho. Quando você chegar na presença da doença, você diz: saia daqui, porque o autor da vida está em mim. Amém? Então, doença não pode permanecer no nosso corpo, queridos, porque nós carregamos o Espírito do autor da vida. João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida está nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus, sendo o autor da vida, onde ele chega, a morte tem que sair. Amém? Onde você chega, a morte tem que sair, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. João, no capítulo 10, no verso 10, diz: o ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amém? Nós vamos ver, queridos, várias vezes que quando Jesus chega nos lugares que existem pessoas doentes, Jesus ensina a palavra e em seguida cura aquelas pessoas. Por quê? Porque onde o autor da vida chega, a morte não pode permanecer. Se você carrega o Espírito daquele que vivificou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito vivifica o seu corpo mortal. Está lá em Romanos no capítulo 8. Nós bem sabemos que esse versículo ele é escatológico, ele fala da glorificação do nosso corpo. Mas também, Hebreus no capítulo 6 diz que nós podemos provar dos dons do mundo vindouro. Então tudo que existe no céu nós podemos provar aqui na terra. Cura divina, provisão completa, andar no Espírito. Se alguém chega para você e diz que você é um pecador, você já aprendeu nas outras semanas que nós não somos pecadores. Amém? E qualquer um pode dizer isso, mas a palavra não vai mudar no que diz respeito a nós termos sido justificados e santificados em Cristo. E quando falamos de cura também, é interessante que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, não foi pela morte na cruz apenas. A morte da cruz veio depois, mas Cristo já curava. Era pela condição de filho. Amém? A cura vem pelo o entendimento da condição de filho. Se eu entendo que eu sou filho, eu posso receber a cura, porque eu entendo que é algo do meu pai para mim. Mas se eu fico como um pecador, se eu fico como uma pessoa chorando, se Deus quiser Ele vai me curar, Deus fica lá do céu dizendo: eu já te curei, mas você não sabe que é meu filho.
ou se sabe, não está entendendo direito como funciona. Por isso que não está operando em você. Mas Jesus, ele entendia, ele disse, eu sou filho. E quando ele chegava, eu disse, eu sou filho de Deus. O que essa doença está fazendo aqui? Quando Jesus foi orar por Lázaro, já faziam 4 dias que ele tinha morrido. O que aconteceu? A cultura judaica dizia que após o 3º dia não tinha mais jeito. Jesus esperou e foi no quarto. Ele disse assim, remova essa pedra. Ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que eles creiam. E aí ele chama Lázaro. Lázaro, sai. E Lázaro sai lá vivo depois de 4 dias, morto. Por quê? Porque onde o autor da vida chega, a morte não pode permanecer. Isso, queridos, é um direito legal constituído em Cristo em nosso favor. Você lembra que Cristo veio do céu e trouxe a condição celestial? Legalmente, pagando o sacrifício, ele compartilhou conosco. E hoje, nós podemos andar em saúde divina, nós podemos desfrutar da cura divina. Não apenas vivendo de milagre em milagre, mas vivendo curados, plenamente, andando todos os dias da nossa vida. Miguel, mas isso é muito difícil, é não. Não é não. Agora, é claro, nós temos que trazer um equilíbrio. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida com respeito a enfermidades e a doenças, somos nós quem provocamos. E a gente precisa atentar também para o cuidado do nosso corpo. Amém? Se você comer muita gordura, você vai ficar com colesterol alto. Se você comer muito açúcar, você vai pegar uma diabetes. Não é assim? Então a gente também precisa se cuidar. Nós vamos colocar na conta de Deus o que a gente comprou. Amém? Porque se você for olhar, uma vez até teve um culto aqui que eu ministrei, eu e o pastor, foi sobre renovamento. Que eu dei um exemplo muito interessante. Eu disse, você come um hambúrguer pelo resultado ou pela sensação? É pelo resultado ou pela sensação? É pela sensação, né? Você come porque é gostoso. Mas o resultado? Gordura. Então, queridos, a gente precisa também trazer o equilíbrio para isso. Não é agitar, eu vou comer tudo que não pode, mas eu sou curado. Não. Vamos também colocar o pé no chão, amém? Cura divina também diz respeito a como nós andamos. Vamos nos cuidar, porque existe a parte de Deus que ele já fez e existe a nossa. Deus, ele bloqueia as doenças. Mas se a gente trouxer a doença para dentro, Deus não pode bloquear. Amém? Então, tendo sido dito isso também, vamos tomar cuidado com a nossa saúde, amém? Não é porque a gente é curado que a gente pode viver. Porque muitas coisas, queridos, acontecem na nossa vida, não somos nós que provocamos, é uma condição do nosso corpo. Às vezes a gente pode ficar doente, alguma coisa pode acontecer. Mas a vontade de Deus é que a gente, por meio da palavra, coloque isso para fora. Pode acontecer, mas nós temos a palavra para lançar isso fora. Amém? Aleluias. Agora, existem aspectos da cura que nós precisamos entender para manifestá-la. Amém? Primeira coisa que eu já falei, é uma condição legal dada aos filhos. Amém? Nós temos o direito de andar debaixo da cura divina. É algo que Deus deu para nós em Cristo Jesus. Em Lucas, no capítulo 5, abra lá, nós aprendemos que é uma condição legal que é um direito nosso, amém? O segundo ponto aqui diga assim comigo, é a vontade de Deus. Eu acredito que a Deus deva ter pincelado sobre isso, mas a vontade de Deus é que nós andemos em cura. Deus não tem o interesse, querido, que os seus filhos andem ficando doentes para ir para Ele, não. Amém? Deus não tem interesse de te levar para a cova, não. Amém? Deus não tem interesse nenhum que você fique doente para que você possa ir correndo para os pés dele. Não, não, não. Deus quer que nós andemos com Ele todos os dias, para em momento algum precisar disso. Deus não chama ninguém pela dor, não. Amém? Deus nos chama para andar com Ele, para andar em comunhão com Ele. Deus não coloca doença em você para trazer você para perto, não. Isso é uma doutrina diabólica.
Se alguém está dizendo para você que Deus coloca uma doença em você para trazer você para perto dele, você pode dizer heresia na hora. Porque é uma heresia. Como Paulo dizia, é anátema. Amém? A vontade de Deus é que nós andemos com Ele e andemos em cura divina. Lucas 5,12 diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar. E ele, Jesus, estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Veja só que aquele homem, ele veio com a atitude de receber a cura de Cristo. Amém? Receber a cura da parte de Deus. Mas ele chegou perguntando para Jesus. Ele disse: se você quiser, você pode me curar. Ele tinha um entendimento que Cristo poderia curá-lo. Mas ele pensava que era se Cristo quisesse. Mas quando se entende que Jesus havia sido ungido para libertar os oprimidos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, Jesus disse: quero, com certeza. E Jesus, querido, simplesmente ele expressava a vontade de Deus. Ele disse: eu não faço nada que não vejo o Pai fazer e não falo nada que não ouço o Pai falar. Então, se Cristo, quando viu uma doença, queria curá-la, então a vontade de Deus é que também nós sejamos curados. Amém? Lucas 5,17 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Existe um ponto aqui que a gente poderia aprofundar e em outra oportunidade a gente pode aprofundar, que o poder de Deus, o poder do Senhor estava sobre Cristo para curar. Amém? Além de ele carregar o poder, existia uma unção específica para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo o eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, diga a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Nesse contexto, querido, Jesus ele estava ensinando aos fariseus, e a Bíblia diz em João no capítulo 1 que ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus estava com uma unção específica, e pelo contexto nós entendemos que aqueles fariseus e mestres da lei precisavam ser curados. Alguns daqueles homens provavelmente estavam enfermos com algum tipo de doença, e Deus tinha concedido uma unção para curar aqueles homens. Mas aqueles homens, pelo fato de não terem crido, presenciaram outro homem descer paralítico, descer pelo teto. E Jesus, além de perdoar os seus pecados, o curou. Amém? Por quê? Porque era a vontade de Deus curar. Mas se nós não tivermos fé para receber essa cura, provavelmente ela não vai se manifestar. E aqueles homens foram para julgar Jesus. Ele disse: quem é esse que diz que é? Quem que pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, debaixo de um dom do Espírito, do dom de palavra do conhecimento, ele disse: gente, por que vocês estão arrazoando entre vocês, dizendo que eu não posso perdoar pecados? Agora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder
na terra tem autoridade, além de perdoar os pecados, eu vou dizer a ele que levante e ande. E aqueles homens tinham vindo para receber a cura. Mas a falta de honra pela unção, a falta de discernimento da unção, só fez eles contemplarem. E a gente não pode ficar num baixo intelecto de pensar, não, se Deus quiser vai acontecer. Não, Deus quer, nós precisamos é crer. Por quê? Porque a cura está disponível. Jesus está na sala. Jesus está nos dando a cura. Mas se a gente ficar dizendo, não, se Deus quiser vai acontecer, provavelmente nunca aconteça. E aí você pode dizer, Miguel, mas o que é que eu faço? Você diz, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre essa enfermidade. Pelo Espírito que habita em mim, eu declaro curar do meu corpo. Meus ossos, meus músculos, tudo que há em mim, Pai, eu declaro cura. E eu aprendi isso no Rema com o pastor Abraão. Ele diz, olha, a gente não pode esperar a doença chegar para declarar contra ela. A gente precisa ficar declarando sobre o nosso corpo. Quando você acordar de manhã, diga, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por ossos sarados e curados, cheios de saúde, músculos sarados e curados, minha mente sarada e curada, todo o meu corpo, Pai, plenamente curado e sarado. E eu declaro, Senhor, que nenhuma doença irá tocar o meu corpo. E se você fizer isso todo dia, quando uma doençazinha quiser se levantar, você vai dizer, sai daqui, porque o autor da vida está em mim. Morte nenhuma pode vir sobre o meu corpo. Isso é consciência, querido, de filho. Amém? E para a gente encerrar, já estamos chegando no final aqui do tempo, eu quero ler só mais uns textos, só um texto aqui de Isaías e um texto para finalizar. Ele diz assim, Isaías 58, no verso 8, então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Outra versão, ao meio da revista atualizada, diz, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz, então a luz da minha salvação. Quantos aqui receberam a luz da salvação? Então a luz da minha salvação brilhará como o sol. Queridos, não tem como você tapar o sol. A gente foi olhar o eclipse, a gente tinha que botar uma barra lá de soldador para conseguir olhar o sol de frente. Por quê? Porque é impossível esconder a luz do sol. E ele continua a dizer, e logo vocês ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. O que é que ele está dizendo, queridos? Que a luz da salvação, que é Cristo Jesus, está sobre nós. A cura já foi dada a nós. Nós só precisamos acessá-la por meio da fé. E a gente vai encerrar aprendendo como fazer isso. Amém? Você está aprendendo alguma coisa? Aleluia. Veja que tudo no reino de Deus é recebido por meio da fé. Amém? E uma vida de saúde divina ou milagre da cura não é diferente. Amém? É tudo por meio da fé. Todas as vezes que Jesus ia curar, ele pregava, ensinava para aquelas pessoas, ele gerava fé através da palavra e aquela fé fazia com que a pessoa recebesse a cura. Marcos 5, no verso 25, diz assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo. Veja só, nesse contexto Jesus tinha saído, a Bíblia diz que ele achou um barco e começou a pregar. E quando ele estava pregando, muitas pessoas começaram a crer e um homem chamado Jairo veio atrás dele porque a filha dele estava para morrer. E nesse percurso de sair da pregação para ir na casa de Jairo, que era um mestre da lei, também era um homem muito influente na cidade, para ele olhar aquela filha de Jairo e orar por ela, nesse percurso, Jesus ia e as multidões iam seguindo ele. Muitas pessoas estavam apertando Jesus. Amém? Preste atenção nisso. Muitas pessoas estavam apertando Jesus, pressionando Jesus, e Jesus estava lá andando. E a Bíblia diz, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava.
quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu falar, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha só o que essa mulher pensava. Imediatamente, cessou sua... Peraí, que aqui eu copiei errado, peraí. Vou abrir aqui na Bíblia. Falta um pedaço do versículo. Os 5. Vamos ler do começo. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. A nova tradução da linguagem de hoje. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que me tocou a capa? Quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus, olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo, Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou-lhe tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Veja só que para que aquela mulher recebesse cura, e não é diferente que nós recebamos cura, ela primeiro ouviu. Diga, ouviu. Tendo ouvido falar da fama de Jesus. Uma vez que ela ouviu, ela trouxe essa informação e ela começou a meditar. Ela começou a pensar naquilo. Ela disse: Pai, Jesus é aquele que cura. Cristo é aquele que cura. Se eu tocar nas suas vestes, o poder que está sobre ele vai me curar. Se eu tocar nas suas vestes, o poder que está sobre ele vai me curar. Se eu tocar nas suas vestes, o poder que está sobre ele vai me curar. E pensando nisso, meditando nisso, exercitando isso, aquela mulher começou a ter fé. E a fé dela providenciou o quê? Uma ação, diga, uma ação. Agora pense comigo, uma mulher tem o seu ciclo na sua vida natural, tem o seu ciclo lá, que eu não sei de quantos dias é. Porém, imagine 12 anos nessa condição, sem parar. Essa mulher estava muito fraca. Essa mulher estava muito debilitada. Essa mulher estava muito afligida. Ela tinha gastado tudo que tinha. Essa mulher estava emocionalmente ferida. Mas ela disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, esses 12 anos de sofrimento vão acabar agora. E aquela mulher fraca, debilitada, ela saiu no meio da multidão, todo mundo apertando Jesus, e ela tocou no manto de Jesus. E quando ela tocou, Cristo viu que alguém acessou a cura por meio da fé. E ele viu que dele saía virtude ou poder. E Jesus parou e disse: epa, peraí. Quem foi que me tocou aqui? E os discípulos disseram: mas Senhor, tanta gente batendo no Senhor, tanta gente lhe tocando, o Senhor me faz uma pergunta dessa? E Jesus disse: sim, alguém me tocou. Mas aquele toque, querido, não era o toque apenas de chegar perto de Jesus. Aquele toque não era só vir para a igreja. Aquele toque era acessar por meio da fé o que Cristo disponibilizou. Por que eu falo tanto isso, queridos? Porque a gente não pode vir para a igreja e ficar apenas como um espectador, como um peso de cadeira. Nós temos que vir para a igreja e aplicar o que a gente tem recebido. Muitas pessoas estavam tocando Jesus, mas quantos receberam a cura? Apenas uma, a que creu. A cura se manifestou pela fé. Aquela mulher ouviu a palavra,
meditou na palavra e pela fé que foi gerada, ela teve uma atitude. Agora eu vou tocar ele e eu vou ser curada. E qual deve ser a sua atitude? Ouça a palavra, medite na palavra e fale a cura. E uma vez que você falar, poder de Cristo, poder que cura, vai sarar você. Vai curar você, vai curar um familiar seu, vai curar um amigo seu. Amém? Por quê? Porque o poder está disponível, mas nós precisamos ouvir, meditar e ter uma atitude correspondente. Eu vou falar a minha cura, eu vou declarar a minha cura. Ah, Miguel, mas eu tô doente, mas fala a sua cura, porque aquela mulher teve uma atitude. Amém? E aí quando ela chega, Jesus diz, alguém me tocou, ela diz, foi eu. Senhor, aí ela conta o que estava acontecendo e diz, filha, a sua fé te curou. A sua fé te curou. A sua fé te sarou, agora vá em paz, porque você está livre do seu sofrimento. Agora imagine 12 anos doente, sangrando, aquela mulher teve um acesso à unção de cura de Jesus e imediatamente, depois de 12 anos, ela foi curada, porque ela teve fé para tocar na unção que estava em Cristo. E a gente leu, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção para a cura está em você. A unção para andar em saúde divina está em você. Você pode andar sim em saúde divina. Você pode andar debaixo da cura divina. Amém? Meu tempo acabou. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido.